João, Hum. posso, já que eu estou lendo, estou No mundo estudando maior? aqui, posso fazer a prece que o Eusébio fez, nosso irmão fez lá, que eu achei tão linda que até chorei de emoção, que Com muito certeza. bonita. É, Vou verdade. ler ela. Ah, E me lembrei também do Elahá, porque ele também fala muito, quando ele começa, né? Ele fala, as preces dele, ele fala, Senhor da vida, né? Se dirigindo a Deus toda vez, né? Então, vou começar, gente. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos ainda escravos em círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando confiante em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre e, antes de tudo, louvamos-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico da tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente. Fortalece-nos as mãos, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, rebustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros e esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpra-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, que assim seja. Gente, que prece linda. Eu fiquei encantada com essa prece dele. Nossa, quando eu li, eu digo, poxa, eu vou fazer essa prece, que é tudo que a gente precisa fazer. Ele está pondo ali. verdade. Tá nos esclarecendo. Muito, muito mesmo. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo Buscai e Achareis, certo? Sim. E estamos no item 3, Isso. né? Item Então é a 3. necessidade de trabalho para progredir, é o que trata do que já estudamos, e conforme Emmanuel, nós estamos morando num condomínio junto com Deus, certo? Sim.
e temos, por consequência, cada vez mais responsabilidade nesse condomínio, necessitando sempre que temos de estudar, influenciar, agir, fazer, programar, pensar, certo? Sim. Ajuda-te que Deus, que o céu te ajudará, tem que trabalhar para progredir, certo? Então vamos Sim. lá. Item 3. Se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se tivesse dispensado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. É por isso que ele fez do trabalho uma necessidade. E lhe disse: busca e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras. Nós seremos filhos de nós mesmos, né? Sim. Então, independente da herança que trazemos de vidas anteriores, das coisas boas e das coisas não boas que trazemos, devemos trabalhar, né? Arrancar de nós mesmos as ervas daninhas que estão incrustadas em nossos sentimentos e plantar coisas boas, né? Terás o mérito delas, né? Do nosso trabalho. E serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Teremos o mérito das nossas obras e a recompensa será fruto do nosso esforço, certo? 4. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos, eles não vêm poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções prontas e acabadas. Os espíritos não vêm trazer invenções prontas e acabadas, né? E não vai nos retirar do trabalho de pesquisa, a fim de que ele não se limite a receber o que lhe ponham nas mãos, sem nem mesmo se dar o trabalho de abaixar-se para apanhar, nem o incômodo de pensar. Se fosse assim, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio sem o menor esforço, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não. Os espíritos não vêm dispensar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe ao homem a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz a essa meta, dizendo-lhe ao homem: anda e chegarás. Encontrarás sob os teus passos, encontrarás pedras sob os teus passos. Olha e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Então, a força é se houver uma vontade de empregá-la. Mas as pedras, nós próprios devemos retirá-las, certo? Retirá-las. E eles vêm nos mostrar qual é o caminho, mas somos nós que temos que percorrê-lo, certo? Beleza? Certo. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam pedir a luz, que deve iluminar o vosso caminho, e essa luz vos será dada. Pedir forças para resistirdes ao mal e a tereis. Quer dizer, vê bem a natureza humana atual. Você tem o desejo de praticar o mal. Mas dentro de você tem uma luta, na qual você pede força para resistir à sua própria vontade. Sim?
Então, imagina que no passado estivemos justamente vinculados à prática equivocada, sem ter o desejo de resistir a essa vontade inadequada. Pedi assistência dos espíritos bons e eles virão acompanhar-vos e vos servirão de guia, tal como o anjo de Tobias. Tobias é o livro de Tobias, né? A ideia é que o livro de Tobias ele não é uma história real. Foi uma história inventada à época de Alexandre, no qual ele vinha trazendo a cultura grega, né? E foi escrita essa história do livro de Tobias para que os judeus perseverassem nas suas virtudes, nas suas culturas, né? De amar a Deus, de honrar o casamento e tal, para a sua cultura. Então, Tobias fez uma viagem para buscar um remédio para o seu pai, né? Tendo duas famílias saído da região de Nínive, e a outra acho que é Tabana. E nessa viagem ele encontra um anjo que lhe guiava o caminho. Então, mostrando aos judeus que Deus está nas coisas simples da vida, que basta o homem seguir, né, um bom caminho, o da cultura judaica, foi um livro escrito para os judeus, que tudo ia se transcorrer bem, né? Então, a ideia era evitar a influência da cultura grega. Então, vamos. E tal como o anjo de Tobias, pedi bons conselhos, e eles jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, ela se abrirá para vós. Mas pedi sinceramente, com fervor, fé e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e caireis, como justo castigo do vosso orgulho. Lembra do livro Nosso Lar? Aquela mulher que havia praticado como profissional da medicina não sei quantos abortos. Ela não bateu na colônia Nosso Lar? Bateu, mas ela está com humildade? Não. Ela está com exigência. Ela entra na colônia? Não. Ela quer auxílio? Quer. Mas ela está pedindo assim com muita sinceridade, confiança, tendo reconhecimento das suas próprias falhas? Não. Então ela não entra. Ela não entra na boa colônia. Ela tem que sofrer um pouco mais. Depois do sofrimento, quando ela adquirir humildade e reconhecer os erros, aí ela pode entrar. Lembra do livro Ação e Reação? Todo e qualquer espírito daquelas regiões inferiores na qual não chega nem a luz solar, eles entram na mansão paz? Não. Só quem entra é quem tem condição de, com o trabalho da mansão, se recuperar. Eles não vão perder tempo com aqueles que não vai redundar num trabalho infrutífero. Então, são espíritos que do lado de fora necessitam ainda do sofrimento externo para que o sofrimento externo projete alguma luz interna e a pessoa reconheça os seus erros, se arrependa, né? Aí sim elas poderão entrar na mansão. Tal o sentido dessas palavras: buscai e achareis, batei a porta e ela vos será aberta. Beleza? Então nós temos que lutar contra nós próprios, as vontades indevidas, pedindo forças aos espíritos superiores e nos dedicarmos ao bem e estudarmos bastante para transformarmos a nossa personalidade. Nesse esforço de busca, encontraremos, né? Nesse esforço de busca, batendo a porta de uma colônia superior, receberemos auxílio. E, enquanto encarnados, podemos receber os conselhos dos amigos espirituais, mas são nós que vamos conduzir os nossos próprios pés, certo? Então vamos lá, item 6. Olhai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem,
e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eu queria ouvir Jesus falar isso aqui. Eu acho que a gente ia entrar num estado de êxtase, de felicidade, porque isso aqui parece uma música, não parece? É. E na voz dele, que a gente não consegue imitar, com essa voz de taquara rachada, não leva beleza nenhuma. Mas tenta imaginar assim um Pavarotti multiplicado por Milka falando isso aqui. Eis, eis por que vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida. Tem uma certa tristeza divina na voz. Nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. A tristeza mais por nós que somos os irmãos ainda em sofrimento em função da ignorância e dos desejos indevidos. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de 66 centímetros a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Olhai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. O livro Nos Domínios da Mediunidade tem os espíritos superiores, eles estão numa reunião mediúnica, né? Cada um com a sua luminosidade. Alguns espíritos têm uma luz azulada, outros espíritos têm outras colorações, até como diz o livro Os Mensageiros, né? Lembra do livro Os Mensageiros, na oração que se faz? E conforme aquela oração feita, vamos num pedaço do livro Os Mensageiros, conforme aquela oração feita pelos doentes, 1980 doentes deitados numa cama, todos orando ali, os superiores, eles emitem uma energia que atinge uma área muito maior. Essa energia, ela tem uma velocidade diferente das demais e ela é mais benéfica. Porém, a de todos, mesmo aqueles, né, não tão azulados, não tão da cor lilás e tal, emitindo uma coloração de frequência mais baixa, um verde, uma outra cor de frequência mais baixa. É uma energia que ainda produz salutar e a combinação de todas é o melhor de tudo. Mas no livro Nos Domínios da Mediunidade, além desses azulados, tem aqueles espíritos dos médiuns, alguns médiuns um tanto mais acinzentados, ou os próprios espíritos que vão receber auxílio, eles estão com colorações distintas, colorações indevidas. Mas as médiuns Eugênia, a dona Celina, então, com muita luminosidade, uma área expansiva e tal. Mas tem o Castro, Antônio Castro, um médium novato, que quando ele se manifesta no plano espiritual, depois dele receber um passe infinito, em que ele tira, até quando o espírito sai, ele retira do corpo uma energia mais materializada, uma energia de forma que o espírito não consegue se afastar muito do corpo, que a doutrina espírita chama de duplo etéreo, uma energia neuropsíquica
Aí ele tem que voltar para o corpo, tomar outro passe e tal, até que ele se manifesta de novo. Então ele não conseguiu, de início, não conseguiu se afastar muito do corpo, porque essa sendo uma energia física, ela se destrói até com a morte, ela também se desintegra com a morte. A nomenclatura espírita chama ela de duplo etéreo. Tá, beleza. Aí ele voltou para o corpo, tomou um outro passe e saiu melhor, mas saiu levando também o ectoplasma. Então ele parece um fantasma, todo mundo está lá, né? Com os pés e tal, azulado, as suas colorações, cada um com as suas colorações, e o Antônio Castro está só coberto de ectoplasma. Ele veste uma espécie de um lençol do pescoço até o pé, em que não se vê os pés, e ele flutua embaixo daquele véu ali. Aí o André Luiz acha estranho, mas que roupa é essa? Por que ele está vestido aí com esse lençol? Aí o Aulos explica, isso daí é o ectoplasma, ele está vestido com ectoplasma. Ele ainda é inexperiente, com o tempo ele vai aprender a dominar, né, os seus próprios pensamentos a ponto dele próprio vestir uma roupa que ele julgue adequado. Porque nessa posição de qual é a aparência que nós temos no plano espiritual, o perispírito, o corpo espiritual nosso, ele tem uma propriedade muito plástica. Então, e muito sensível ao pensamento. Então, se você pensou, o perispírito reflete na hora. Na hora. Então, por isso que lá diz que no mundo espiritual não tem como você enganar. Se o pensamento não é bom, vai se refletir a imagem no perispírito imediatamente, né? Então, o que acontece com relação a isso? Diz o livro Nos Domínios da Mediunidade. Algum espírito, qualquer espírito, ele pode refletir para a formação do seu vestuário, ou dos seus próprios pensamentos, ou se ele é uma mente frágil, uma mente um tanto fragilizada, outros podem vesti-lo. Outros espíritos podem dar para ele a aparência que eles queiram, e não a própria pessoa. Então, imagina, por exemplo, que alguém que errou muito na vida e que tem um grande arrependimento e se submete aos espíritos inferiores. Eles podem fazer com que ele vista uma roupa horrenda, uma roupa que o caracteriza mais como um animal do que como uma pessoa. Deu para entender isso? Uhum. Como se vê, por exemplo, no livro Libertação, em que Gregório transforma uma mulher que havia errado muito com a família, ela abandonou os filhos, ela matou os filhos. Então, quando o espírito Gregório diz para ela, você é uma loba, ela vai adquirindo as formas efetivas de um lobo. Já viram isso? Leram esse livro, Libertação? Não, eu não li ainda, João, mas de tanto você falar, eu morro de curiosidade. Todos os livros que você fala, não consigo ler todos. Estou indo aos pouquinhos, porque também não adianta ler, tem que estudar, né? Então, eu vou aos pouquinhos. Então, ela se transforma num lobo, né? Lembra de Nabucodonosor? Lá na Bíblia não diz... Isso me lembra, João, meu sobrinho, que ele pequenininho, ele não queria entrar no quarto, que esse quarto hoje é da mãe dele, mas antes era do irmão do tio dele, né? Aí quando ele passava na porta, que chamavam ele, vem cá, não sei o que, alguém estivesse dentro do quarto, ele dizia, não vou não, tem um lobo embaixo da cama. Ele falava toda vez. Isso me lembrou agora essa história dele, né? Que ele falava isso, né? Quer dizer, ele criança, ele tinha o quê? Uns 3 anos, 2, 3 anos, né? Aí ele dizia que ele não entrava não, que tinha um lobo embaixo da cama. Pode ser verdade, porque as crianças, né? As crianças, elas não mentem e elas, estando ainda, né, com a pineal refreando as ideias mentais de vidas anteriores, elas tendo também sempre ao lado de si um anjo da guarda até que completem 7 anos. Então, pode ser verdadeiro o fato. Lembra de Nabucodonosor? Ele não ficou 7 anos na posição de um animal?
Está no texto bíblico. E se a gente procurar no estudo da psicologia, tem essas questões lá de licantropia, as doenças psíquicas em que a pessoa acha que é um lobo, a pessoa acha que é um leão, que é uma árvore. Sabiam disso? A medicina tem isso retratado, né? A psiquiatria. Tá. Mas a gente falou tudo isso, só que eu queria falar de uma coisa mais legal. Os espíritos superiores, então, digamos assim, a gente vai desencarnar, ou mesmo no plano espiritual, vamos nos manifestar, né? Conforme, se a gente já tem o controle de como devemos aparentar para os outros, vamos manifestar com aquela roupa que a gente acha que é bacana. Agora, perante os espíritos superiores, por mais que busquemos a elevação, a gente vai ter vai ser impossível a gente se igualar com o vestuário deles. Porque no vestuário deles, a cultura que eles carregam relativo à arte, à ciência, como já um processo de educação da própria alma, as características perispirituais dele e do próprio vestuário em si, reflete aquele nível evolutivo educacional com uma arte, conhecimento artístico e científico muito mais desenvolvido que os nossos, então eles vão ter uma aparência assim que seria algo de nos impactar emocionalmente e dizer, nossa, eu queria ser desse jeito. Eu fiquei lembrando de um filme que meus guris assistiram e que tem uma moça que atira um arco e flecha assim, numa redoma fechada, numa luta danada. É um filme mais de luta, mas é um filme meio de ficção. E, de vez em quando, ele tem as festas pomposas, ela veste uma roupa que sai fogo, ela veste uma coisa assim diferente. Então, é daí para muito mais. Quer dizer, vestuários magníficos, né? Então, vamos continuar aqui. Alguém viu esse filme? Eu não sei o nome do filme. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Como fazem os pagãos. Então, os pagãos... Jesus sempre faz a comparação, né? Com os publicanos, com os pagãos, com as pessoas de má vida, porque eles estavam se achando superiores, e ele diz, vocês que se acham superiores em relação aos pagãos, mas vocês estão inquietados como eles, com relação à comida, à bebida e o que vestir, que andam à procura de todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, desenvolvendo a cultura, o conhecimento, né? E a prática do bem, o nosso próprio perispírito vai refletir esse progresso, que é, antes de tudo, o nosso progresso de caráter educacional, né? Assim, pois, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Emmanuel diz o seguinte, com relação a esse item aqui, no Livro da Esperança, capítulo Palavras de Jesus. Sobre esse trecho aqui, olhai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis muito mais do que eles? Então, aí ele traz também um trecho que a gente ainda não leu, que é do item seguinte de Kardec. Kardec diz assim, e Emmanuel reproduz, Deus conhece as nossas necessidades. E a elas, as nossas necessidades, Deus provê conforme o necessário. O homem, porém, insaciável, não se contenta com o que tem.
e reclama o supérfluo. A providência, então, deixa entregue a si mesmos. E Emmanuel diz, muitos memorizam, né, a literalidade do ensino de Jesus sem a compreensão do fundo. Jesus dizendo, nem só do pão vive o homem, né? Aí muitos se baseiam nesse conceito que serve para nos preservar da volúpia da posse, né? E caem no lado oposto, no excesso com relação ao relaxamento, com relação ao desprezo à frente do serviço da previdência material e da organização das coisas. Ah, Deus falou, então não vou mais ter um fogão. Nem só de pão vive o homem, então não vou ter fogão. Não tem como, né? Então as pessoas exageram para um lado ou para o outro, assumindo uma posição desse ensino de Jesus, que era para evitar a volúpia da posse, uma posição de relaxamento e de desprezo à frente da previdência material. Sem lembrar que Jesus multiplicou os pães para a multidão cansada e faminta. Jesus disse, realmente há céus. Há de existir, existem céus. E muitos se lançam contra, por consequência desse ensino de Jesus, vão na posição oposta. Se lançam contra o dinheiro. E com sarcasmo contra os irmãos chamados a manejar o dinheiro. Ora, mas o manejo do dinheiro é que traz a sustentação do trabalho, a sustentação da beneficência, da educação e do progresso, sem recordar que Jesus também honrou a fiança, dando o exemplo do óbolo da viúva. Certo? Jesus afirmou, não julgueis, para que nós nos acautelemos com relação à intolerância. Para não sermos intolerantes, não julgueis. Mas muitos caem, o quê? Se acobertando no vício e na má-fé. Fica oculto. Não fala, mas lá dentro é a viciação e a má-fé. Sem lembrar também da recomendação de Jesus com relação ao orar e vigiar para não cair na tentação. Certo? Jesus também disse, ao que pedir a túnica, entregai também o manto para nos incentivar ao desprendimento e à gentileza. Porém, em função desse ensino, muitos caem na irresponsabilidade e na negligência, esquecidos também que Jesus preceituou até mesmo a obrigação de pagarmos impostos com dai a César o que é de César. Então ele disse entregar o manto, aí a gente vai viver nu. Não pode ser exagerado nas coisas, né? Muitos, então, portanto, interpretam as próprias palavras de Jesus aos seus interesses e às circunstâncias em que vivem. Mas a doutrina espírita, hoje, ela brilha, não só para aliviar e consolar quando estivermos caídos, né? Precisando de um consolo, de um alívio, ela serve a isso, serve. Porém, também para instruir e esclarecer. Beleza? Ora, quem está esclarecido não segue o caminho equivocado de uma interpretação exagerada das coisas, correto? Correto. No livro Vinha de Luz, capítulo Cuidados, Emmanuel diz o seguinte, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Essa recomendação de Jesus, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque amanhã é o dia de cuidar dele mesmo. Ele está se referindo à inquietude, à ansiedade, à angústia da alma humana, e não à preguiça, como muitos interpretam. Eu vou deitar aqui, porque Jesus disse o seguinte, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não, ele está falando da ansiedade da alma.
e não da preguiça, né? Depois de se reportar aos lírios, quando Jesus falou a respeito dos lírios, muitos se consideram flores na vida. Nossa, então veja, eu sou mais do que um lírio, tal. Sendo que se perguntarmos aos outros, os outros dirão, não, essa pessoa não é uma flor, essa pessoa é um espinho. Essa pessoa é um galho de espinhos, né? O lírio, lembrando também que isso vai conforme a interpretação da pessoa, porque Saulo, depois de ver Jesus, né? Saulo, depois de ver Jesus, ele foi na sinagoga de Damasco para pregar o evangelho, narrar o seu acontecimento em 3 dias. 4 dias depois que viu Jesus, ele agora eu vou ter que espalhar a boa nova. Essa é a minha tarefa, essa é a minha missão. Foi na igreja de Damasco, foi. Aí vai pregar aos judeus o evangelho de Jesus. Foi aceito? Não. E um levita da ilha de Chipre, que estava presente em Damasco, da ilha grega de Chipre, estava lá em Damasco, né? Ele falou o seguinte: se Saulo hoje é para nós, no passado Saulo era um exemplo. Era um exemplo a ser seguido. Mas se hoje Saulo é um galho de espinhos, mas na verdade, ele não era um galho de espinhos, ele já estava no início da sua transformação física, mas aquelas pessoas com os seus interesses julgavam o evangelho um galho de espinhos, né? Entenderam bem a coisa? Também tem uma questão da visão. Tem uma questão da visão. Então vamos lá. O lírio não fia, não tece, realmente. O lírio não faz isso. Não fia e não tece, né? Mas ele cumpre a vontade de Deus, sem solicitar admiração alheia. Ele é admirado? É. Mas ele solicita admiração alheia? Não. Não. Ele floresce no jardim ou ele floresce na terra inculta. E ele dá perfume ao vento, enfeita a alegria e conforta a tristeza, correto? É útil à saúde e é útil à doença. E quando ele perde o brilho, perdeu o brilho, a flor vai rápido, né? A flor não vive muito tempo, já murcha. Ele reclama? Não reclama. E quando é arrancado por mãos egoístas, diz Emmanuel, mãos egoístas, ele reclama? Não, não reclama. Então, Emmanuel faz a seguinte pergunta para nós: vocês aceitariam ser lírio? Quer dizer, não solicita admiração alheia, floresce em qualquer lugar. Dá perfume aos outros, ao vento. Enfeita a alegria, enfeita a tristeza, é útil à saúde, é útil à doença, não reclama da perda de brilho, não reclama quando é arrancado. O homem aceitaria ser um lírio? Pergunta Emmanuel. Não, acho que não. Está muito difícil a vida de lírio. Será? Está muito difícil a vida de lírio? Como assim? Surgir em qualquer lugar, dar perfume aos outros, enfeitar a alegria até vai. Agora, confortar a tristeza é um não. Ser útil à saúde, beleza, mas ser útil também à doença, não. Não reclamar quando for arrancado, não reclamar quando perder o brilho, não quero não. Está muito difícil a vida do lírio. Recomendou Jesus, com essa passagem, que nós nos guardemos da ansiedade. Da ansiedade nociva psicologicamente, com relação ao alimento, com relação ao vestuário e com relação às questões acessórias do campo material, né? Eu quero a admiração dos outros, eu quero a aquisição de objetos secundários. Não. Né? Asseverou Jesus que pelas leis do universo, né? Pelas leis gerais do universo, o dia tende a si mesmo. E, em cada dia, o discípulo fiel, ele se agasalha. Com o quê?
Com qualquer coisa, com qualquer roupa. Ele se alimenta? Se alimenta. Com o quê? Comidas muito pomposas? Não. Ele come o que é feito. Né? Não está muito preocupado com o que veste, com o que come. Já tem roupa? Já veste a roupa que tem. Né? O que ele, para ele, então, a alimentação e agasalho são coisas simples, não é uma preocupação, né? No dia a dia. Mas o discípulo fiel vê no dia a dia uma oportunidade de colaborar no bem. O que também não significa que ele deva descuidar de si. Ah, o João vai lá, aparece com o cabelo todo assim, não faz a barba, não sei o quê. Não, também não pode, né? Deve cuidar de si. Tem que também cuidar da saúde, porque a falta disso seria uma irresponsabilidade. O homem não pode, com a sua ansiedade nociva psicologicamente, pretender corrigir o mundo. Quem vai corrigir o mundo? Se nem Jesus não teve pressa e está vagarosamente corrigindo o mundo, como é que eu vou ter pressa de corrigir o mundo? Ah, eu vou corrigir os meus semelhantes que estão ao meu lado de um dia para o outro? Não, isso é trabalho de uma vida. Qual a razão da aflição, então? Nenhuma. A aflição é descabida e é falta de uma sabedoria mais profunda, perceber que nós devemos, hoje em dia, colaborar para a transformação dos nossos, porque nós também, no passado, colaboramos para que eles hoje sejam como são. Então, eu estou auxiliando a desfazer o que eu fiz. Né? Contribuindo para a melhoria da personalidade das pessoas que estão ao nosso lado, num prazo que não vai ser rápido. Mas tem o dever de cuidar de si. Agora, não com relação às aparências, mas também não vai relaxar das aparências. Mas não é uma preocupação, né, que demanda muito tempo. Esse cuidado de si é em melhorar-se interiormente, é em educar-se, é iluminar-se sempre, sempre mais. Né? E, Júnior, Oi, Paulo. A própria vida já vai ensinando isso pra gente, né? Vai. Porque o tempo vai passando, a gente vai ficando só o bagaço, né? Não é? É. Só o bagaço. Sacanagem, Paulo. Mas vamos cuidar do bagaço assim. Agora não vamos levar 4 horas cuidando do bagaço, né? Leva ali uns 20 minutos, rápido ali. Tá, né? Não tem problema. Essa foi boa. A ave canta feliz. A ave canta feliz. Emmanuel pôs entre vírgulas. A ave canta feliz, mas ela edifica a própria casa. A flor adorna-se, tranquila, né? Mas ela obedece aos desígnios de Deus. Nasce em qualquer lugar, sob o sol, sob a chuva, sob o frio, não reclama quando é arracada, não reclama da vida curta que possui. Queremos ser lírios? A vida de lírio é difícil. O homem também deve viver confiante, todavia sempre atento em engrandecer-se em sabedoria e em amor para a obra, para que ele atinja a perfeição. Então, nós devemos buscar as duas virtudes, né? A sabedoria e o amor. E é disso, principalmente, que nós devemos cuidar de nós mesmos. Sem também descuidar da aparência, mas não vai levar 8 horas, como uma rainha francesa, né, do século XVII, século XVIII, levar 3 horas para arrumar um penteado, e depois, quando tem que pegar uma carruagem, o teto da carruagem não pode ter teto, tem que ter um buraco, porque o cabelo está a 1 metro de altura, pelo amor de Deus. Né? E nessa época, na França, faltou trigo, porque o trigo para alimentar os pobres, porque o trigo também era usado para a maquiagem das pessoas, dos homens e das mulheres. Não dá, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Então, no geral, nem o excesso nem para um lado, nem o excesso para o outro.
Interpretadas ao pé da letra, essas palavras de Jesus, percebe? Ó? Então, Kardec já está dizendo, não faça uma interpretação literal do ensino de Jesus. Isso está basicamente em todo o Evangelho. Né? Se não cai no excesso, como cai no outro. Né? Ah, Jesus falou, não só de pão vivo o homem, então agora não vou viver de nada. Interpretadas ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, seriam a negação de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso, porque o trabalho é que gera o progresso e alguma necessidade de previdência. Com semelhante princípio, o homem se limitaria a esperar passivamente, sem fazer nada, só esperar. Suas forças físicas e suas forças intelectuais permaneceriam inativas. Então, a gente tem que fazer exercício físico. Né? Não precisa ser um atleta, levar 6 horas fazendo atividade física por dia. E nós temos que desenvolver uma atividade intelectual. Sem isso, a gente deprecia. Se tal fosse a sua condição normal na Terra, o homem nunca teria saído do estado primitivo. Se aplicar a interpretação literal ao pé da letra, o homem estaria ainda no estado primitivo. E se dessa condição ele fizesse a sua lei para a atualidade, não lhe restaria viver sem fazer coisa alguma. Só lhe restaria viver sem fazer nada. Se eu ainda estou lá no Rio de Janeiro não, porque as praias já não estão muito adequadas ao banho. Né? Escolhe uma praia, se fosse lá no Nordeste, também não, agora tem muito petróleo lá. Enfim, alguma praia boa aí do mundo. Se eu estivesse na praia, até tá, vou viver do sol, também não dá. Né? Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que ele disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Sim? Para fabricar. Sim. Né? As vestes para fabricar o abrigo. E ele nos reporta ao capítulo 14, item 6. E ao capítulo 25, esse mesmo item 2. Na minha edição aqui, a página 194, que é a tradução do Evandro Noleto Bezerra, da FEB. Né? Uma tradução atual. 194. Item 6. Todo mundo achou aí? Sim. Achou, Estefânia? Achou aí? Então, vamos. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, até para você levar o amor e a caridade, você tem que trabalhar, certo? E a lei do trabalho é que trará o progresso. Se, nesse trabalho, levarmos amor e caridades aos outros. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia do outro. Daí, esta consequência rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não são suas. Enfim, o que não se pode dar uma interpretação literal, né? Ao ensino de Jesus. O capítulo 25, 32 é esse capítulo mesmo, né? Buscai e achareis. Item 2, ele diz, todo mundo achou? Sim. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é semelhante a esta outra. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, nós temos que nos mexer, né? Então, não é porque ele disse que
Olha, não fica ansioso pelas coisas do futuro, pelas questões de alimento, vestuário e outros interesses do mundo terreno, que você não vai fazer nada, cai numa interpretação excessiva do lado oposto. Não, ele disse também, busca e você acha, ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, por conseguinte, da lei do progresso. Só progredimos se trabalharmos. Pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à procura do alimento, à procura dos meios de se preservar das intempéries, do frio, da chuva, né? E de se defender dos seus inimigos, outros homens ou de animais. A inteligência tinha essa finalidade. Deus, porém, lhe concedeu mais do que facultou aos animais, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, o que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Por meio das pesquisas, sua inteligência se engrandece, isso é o principal, né? O moral também se depura, melhor ainda. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Agora ele passa a interessar-se pelo seu espírito e não tanto pelo corpo. Depois do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. E ainda não estamos tão civilizados quanto deveríamos, certo? E não vestimos a roupa tão adequada ainda como já fazem espíritos superiores que conhecem muito de ciência, têm muita cultura, conhecem muito de arte, e esse conhecimento educado neles permite uma manifestação de um vestuário que é inigualável. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo, em grande número dos homens. Quer dizer, também não é para todos. Mas se nós refletirmos aí no nosso passado, menos a Gabi pode inferir do futuro a que ela pode chegar com o estudo e a prática da doutrina espírita, né? Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Não poderia, né? Não poderia. Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, pois, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente, da barbárie à civilização material, e desta, da civilização material, à civilização moral. Beleza, gente? Beleza. E aí o vestuário seria outro. Não se deve, pois, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência que nunca abandona os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, que sempre confiam, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre socorre materialmente, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Acho que é do livro Missionários da Luz. Teve um homem que se suicidou, mas ele fingiu ter sido assassinado, né? Então ele deixou a mulher numa condição ruim, porque é uma época antiga, década de 40 ou mais para trás, que só, digamos, basicamente, mais frequentemente,
pelas leis sociais, somente os homens trabalhavam e as mulheres não trabalhavam. Então, o que aconteceu? Ela queria saber a respeito do paradeiro do esposo. Ele foi embora para o plano espiritual. E ela, com algum grau de fé, queria saber como ela estava. E pediu ajuda a uma prima. E a prima conhecia Alexandre, que era o instrutor de André Luiz no livro Missionários da Luz. Então, o que acontece? Dá o trabalho imenso pelo pedido de saber como ele está. Não, eu só queria saber como ele está. Dá o trabalho imenso de resgatá-lo da mão de espíritos inferiores, porque ele estava até dentro de um matadouro de boi, junto com espíritos que bebiam as emanações fluídicas do plasma sanguíneo dos bovinos, e sendo lá um joguete das sombras. Esse cara que morreu. Então, retirou ele de lá, fez um tratamento nele e tal. Quando ele estava em condição de falar, pelo menos de assumir uma posição mais séria para dar tranquilidade à esposa, porque ela necessitava dessa tranquilidade para prosseguir com a vida, o Alexandre falou com ela por intermédio dele. Porque se deixasse ele sozinho, ele estaria desequilibrado e a desequilibraria também. Percebe a coisa? Então, além de retirá-la, digamos assim, o auxílio material para viver no mundo, uma comunicação sem responsabilidade iria também desequilibrá-la do ponto de vista psicológico. Então, quem conversa com ela é Alexandre através do marido. Aí ela ficou melhor, porque o Alexandre era o puro equilíbrio, né? Muito evoluído. Aí o que acontece? Eles a estimulam a ser uma costureira, né? Então, olha o que ele põe aqui, Kardec. Se ela nem sempre socorre materialmente, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Então, eles inspiraram ela para que ela fosse costureira, e ela foi, sob a inspiração deles, colocar uma placa da frente na casa de que ela costura-se, e também foi incentivar os vizinhos a procurar a costura dela. Beleza? Então, lideram bem material? Não. Mas inspirou uma ideia de como sair das dificuldades? Inspirou. E ainda inspirou terceiros a virem coletar o serviço de costura dela. E ele pede aqui para nós observarmos um capítulo à frente desse, o 27, o item 8, né? Se for muito grande, a gente pode deixar para depois, né? É a lei do trabalho, né, João? No meu aqui é a página 315. Não, estou dizendo assim, inspira você a trabalhar, né? Trabalhar. Quando o propósito é bom, na verdade a gente está transferindo o trabalho para eles porque eles nos ajudam muito, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A gente não tem ideia de quando fazemos uma prece pedindo auxílio para nós ou para os outros, dá trabalho a 30 espíritos pelo prazo de 8 anos. Nossa, mãe. Então vamos lá. O item 8, ele fala aqui, né? Tomemos um exemplo. Todo mundo achou? Sim. Tomemos um exemplo. O espírito... Deixa eu comentar uma coisa aqui que me tocou bastante. Claro, pode falar, Paulo. Veio uma pessoa outro dia buscar uma geladeira aqui em casa que tinha estragado. E aí ele olhou assim a geladeira e falou assim: ô moço, não compra esse negócio aqui não. Aí eu falei: por quê? Não, eu trabalhei 20 anos no presídio, na verdade eu era um presidiário. Porque lá o meu celular não funcionava, e o dos bandidos funcionava, que era uma beleza. E eu ficava preso lá e eles tinham como comunicar e eu me sentia, então, um verdadeiro preso. E ele falando dessas coisas que vêm muito nitrogenadas, dessas conservas, tipo bacon, essas coisas aí. Aí ele falou, isso ficava 20 dias no sol lá e não estragava. Porque às vezes a geladeira não funcionava.
E aí a gente come isso aí, a gente não tem nem noção do que estava comendo. Eu achei bem interessante a fala dele. Aí eu aproveitei e perguntei, aquele pessoal recupera? Ele virou e falou assim, 2%, 3%. Mas o que está relacionado aqui com o estudo? O trabalho. Ele fala assim, tem pessoas lá que são laboriosas. Aí o cara começa a trabalhar lá dentro, faz uma coisa, faz outra, os diretores começam a perceber. Os outros presos começam a ficar incomodados. Aí o que eles fazem? Às vezes eles tentam atrapalhar. E ele já viu um caso assim que nossa, olha para isso, gente. Olha, por exemplo, isso é para a gente valorar o meio que a gente vive. Ele virou e falou assim, ó, tinha um preso lá que na hora que ele começou a ter assim até uma determinada regalia, os outros foram num cabaré e arrumaram lá uma mulher para ele. Ele foi e engravidou essa mulher. E o que aconteceu? Quando ele engravidou, que ele tinha a noção que ia ser pai, ele intensificou o trabalho e conseguiu sair da cadeia. E hoje, tanto ela quanto ele formam uma família equilibrada com essa criança, sabe? Tudo via o Vencer os trabalho. meios, né? É, Vencer os meios. Vamos botar uma pedra, ele transpôs a pedra. é. Verdade. Legal, hein? Boa história. É isso aí. É um bom exemplo, efetivamente. Serve mesmo, realmente, para nosso esforço. Então, vamos lá. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido no deserto. Aí, Paulo. O homem está perdido no presídio. Sofre de sede terrível. Lá está sofrendo barbaridade. Sente-se desfalecer e cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Entretanto, um espírito bom lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos diante de si, né? Que tem diante de si. Então, ele tem mais de um caminho. Então, por um movimento maquinal, vê? Reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe, não perto, ao longe um regato. Ao divisar o regato, ganha coragem. Né? Se tem, então é isso que faz a visão espiritual. Vamos pensar aí na colônia Nosso Lar, é o regato que tem que ter as imagens da colônia Nosso Lar. Vamos adquirir forças e seguir em frente. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclama, obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste, pela força que me deste. Se não tem fé, dirá, ah, que boa ideia que eu tive. Que sorte. Que sorte a sorte. Que sorte a minha de tomar o caminho da direita e não o caminho da esquerda. Eu não sei entender as coisas, mas o acaso, às vezes nos serve de forma admirável. Quanto eu me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas dirão, por que o espírito bom não lhe disse claramente? Não lhe disse às claras. Né? Então, porque logo não apareceu e disse, meu amigo, vem nesse caminho aqui. Não. O espírito não disse nem claramente, muito menos apareceu. Ele disse, segue este caminho, no qual encontrarás aquilo. Segue este caminho, no fim do qual encontrarás aquilo de que necessitas. Porque ele não disse isso de forma clara? Por que não lhe foi mostrado o caminho para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento? Dessa maneira, o Espírito Bom teria convencido da intervenção da providência de Deus. Ele não se mostrou logo às claras e disse, olha, meu amigo, pega aqui o caminho da direita, não vai no outro não, porque tem um lago bem aqui, vamos, eu vou te acompanhar até a beira do lago. Quem não fez isso? Porque assim, ele ia mostrar ao homem a intervenção da providência. Aí Kardec põe aqui. Em primeiro lugar,
para lhe ensinar ao homem o quê? Que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso das próprias forças. Depois, pela incerteza, sem ter a certeza de onde estava o lago, Deus põe à prova a confiança que o homem deposita nele e a sua submissão, e a submissão do homem a esta vontade. Tem que contar com as próprias forças e nós temos que ter confiança em Deus. Porque nós não somos absolutamente nada. Mas Deus nos ama e tudo podemos com Ele. Certo? Aquele homem estava numa situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, se põe a gritar e fica à espera de que venham levantá-la. Se não vê ninguém, faz esforço e se ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido mérito nenhum. Confiando-se no seu companheiro, nem mesmo teria precisado pensar. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Beleza? Beleza. Quantas vezes? Eu acho que umas 3 vezes ou 4 vezes. Eu estava meio entristecido, chorando assim, né? Chorando internamente. Não chorando a ponto de cair lágrimas, mas bem não literalmente. E o Espírito se comunicou comigo assim: por que você está com esse chororô aí? Você está parecendo um bebê, uma criança. Levanta, meu filho. Põe aí. O que está acontecendo? Qual é a sua? Você vai parecer uma criancinha chorando? Vem falar, não. Assim, levanta o ânimo. É isso que ele está falando aqui, Kardec, ó. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, se põe a gritar, se põe a chorar e fica à espera de que eles venham levantá-la. Mas se não tem ninguém, faz esforços e se ergue sozinho. Beleza, gente? Beleza. Maravilha? Maravilha. Então é isso aí, nada de chororô. Eles não querem pessoas frágeis. Eles não nos querem frágeis, chorou, reclamando. Conta umas 3, 4 vezes. Agora eu já sei, quando assim, vou me entristecer, falei, se eu assumir essa posição, o Espírito vai dizer que eu sou uma criança. Eu aprendi a lição. Estou infantilizado ainda. Estou num bebê chorão. Para com isso. Já sei que eles vão falar isso, então corta isso. Tesoura esse sentimento aí. Eles não querem a gente para ter pena de nós. Eles nos querem fortalecidos ao lado dele para a realização de trabalhos que nós nem sabemos quais são. Mas eles querem realizar esse trabalho por nosso intermédio. Sim? Nós somos médiuns, somos intermediários. Tem ideia do plano? Não. Divaldo tinha a ideia de que tinha que construir a casa do caminho? Não. Não. Depois de muito tempo, quando a casa foi se formando, é que ele teve a noção da coisa. Mas ele próprio não sabia o que era para fazer exatamente, não, só depois. Quando a coisa já está quase meia formada. Então, realmente. Não reclamemos. Tudo, né? Hã? A hora certa para tudo acontecer. Hora certa. E nada de tristeza. Beleza, gente? Que nem o menino que está dando palestra, dele, eu vi no Face, ele não tem as pernas e não tem os braços, ele está com 13 anos. Mas ele tem uma luz tão profunda que exterioriza, ele já está dando palestra. É espírita? Não, eu acho que não. Ele é palestrante motivacional, mas ele tem uma luz interna que resplandece muito bonito. 13 Manda anos. para a gente lá, Stefânia, no grupo.
Mas se eu acho ele aí, já vou... Comecei a ver essa semana ele, ver se acho uma palestra dele. Manda lá no grupo. Beleza, gente? Então, quem faz a oração? Mestre amado Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade de iniciarmos uma semana com essas instruções. Agradecidos estamos pelo compartilhar de experiências, pelo convívio fraterno, pelo aprendizado de nossas almas, pela oportunidade que estamos tendo de nos instruir, melhorar a distribuição da energia que nós temos, onde devemos colocá-la, o que é prioritário para as nossas, de fato, para as nossas vidas. Alegremos com os nossos trabalhos, que nos sintamos verdadeiros instrumentos aqui, contribuindo com o pouco que podemos, mas acreditando que no conjunto acaba surtindo efeitos muito bons. Que procuremos pensar coisas melhores. Já entendemos que o nosso pensamento tem cheiro, tem cor, tem luz, tem tonalidades, que podemos moldar, assim como foi dito no plano espiritual. É como se fossem as nossas mãos, os nossos braços. Com certeza, aqui no plano material, conseguiremos fazer coisas boas também mediante a essa ferramenta que nós temos e que a utilizamos de forma muito embrionária. Nos ilumine, nos desperte para o bem, para o belo. Que consigamos melhorar esse padrão vibratório, melhorar as nossas relações, contribuir com os que estão próximos e com os que estão mais distantes. Mestre de amor e de bondade, aqui estamos como os teus aprendizes, abraços com as nossas dificuldades, mas já vendo a alvorada raiar, a tua luz se aproximar e nos tornar pessoas mais cônscias da nossa caminhada, mais responsáveis, como verdadeiro morador do condomínio. Que caminhemos, Senhor, ajudando uns aos outros, quer seja no plano material ou espiritual, que nos ajude a enfrentar as vicissitudes com mais sabedoria, e que assim seja. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Gente, vocês viram que essa prece do Paulo derramou uma luz prata em cima da gente? Com certeza. Foi muito boa essa sua prece, viu, Paulo? Assim Obrigada. eu fico vaidoso. Não me elogia, né, Paulo? Não, vai trabalhar. Vamos trabalhar. Corta, como diz o João. Obrigado, gente. Tudo de bom. Valeu, gente. Tchau. Valeu, tchau. Até quarta.